Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey. Oi! Tinha um menininho chamado Michael e ele tava descendo as escadas pra ir tomar café da manhã. Quando ele sentou na mesa, o pai e a mãe dele olharam pra ele e falaram bom dia. E eles continuaram a conversar, só que o Michael percebeu que tinha uma coisa meio esquisita. Ele tava tipo, Os pais dele normalmente não davam bom dia, eles eram mais quietos de manhã. E o Michael perguntou se os pais estavam bem. Quando ele perguntou isso, tanto o pai quanto a mãe olharam pra ele na mesma hora, sorrindo e falaram: sim, filho, a gente nunca esteve melhor. O Michael ficou com medo, acabou o café da manhã e foi direto lá pra cima de novo. Quando ele tava chegando perto do quarto dele, ele viu que uma das portas, assim, no corredor tava meio aberta. Ele resolveu chegar perto, né, pra fechar a porta. E quando ele chegou, ele sentiu um cheiro muito ruim. Quando ele abriu a porta, ele viu uma coisa que fez ele, tipo, passar mal. Dentro desse quarto tava tanto o corpo da mãe e do pai. Oi! Todo mundo tá acompanhando esse caso do Lázaro, só que eu não vim falar dele. Vim falar de um caso que aconteceu quinta-feira agora. Eu não sabia, eu acabei de receber a informação. Aconteceu lá no Maranhão. Aconteceu eu não sei explicar. Uma tragédia, mais ou menos 11 horas da noite. Essa foi a reportagem que eu vi. Um homem chamado Hamilton César foi executado pela polícia dentro da própria casa. O homem, ele era um homem que tomava remédio controlado, ele tinha algumas questões mentais. Não concordo com ele, não tô passando pano. Mas enfim, era um jovem de 23 anos, passava por alguns problemas. Postou um vídeo na internet falando que o Lázaro era um dos ídolos dele. Errado. Absurdo. Mas eu também não acho que justifica o que aconteceu com ele. Ele foi executado pela polícia dentro da própria casa dele. Entraram na casa dele e mataram ele. Não era motivo dos policiais chegar aqui e já ir atirando e matando. E nem respeitar um idoso de... Enfim, essa é a mãe dele dando uma entrevista. Não concordo com o que aconteceu de nenhuma das partes. Quero saber a opinião de vocês. Oi! Você já se perguntou quanto tempo demoraria pra você em determinadas situações? Então eu vou te contar algumas. Como, por exemplo, uma água que tá escaldando, pelando, quente pra caramba. Não aquelas que a gente toma banho, tipo assim, quente mesmo, tipo fervendo. Dizem que demoraria mais ou menos 2 minutos. Super tranquilo. A segunda já é um pouco mais pesada porque era utilizado, ainda é, enfim. Em alguns países aqui no Brasil não, que levam, né? Pena de morte. Enfim, a famosa cadeira elétrica. Eu, pelo menos, achava que era, tipo, rápido. No primeiro choque, assim, a pessoa já falecia, mas não. Demora de 8 a 10 minutos. Então é uma dor constante até você vir, de fato, a falecer. E o tempo mais duradouro que teve na história foram 17 minutos. Imagina o que esse cara sofreu. E a última, mas não menos importante, é dentro de um carro fechado com luz do sol. Enfim, demora mais ou menos 1h30 pra você morrer. Eu já vi várias histórias de gente que esquece animal. Não façam isso, pelo amor de Deus. Cuidado, pelo amor de Deus. Enfim, qual a mais bizarra? Oi! Essa história é sobre as primeiras palavras. Então, tinha uma mãe que odiava a sua filha. Em uma noite, enquanto a filha dela tava dormindo, entrou no quarto da menininha, que tinha mais ou menos uns 4 anos, com uma faca. Começou a, acertar a menina várias e várias vezes. Ninguém nunca descobriu e ela só, continuou vivendo com isso. Alguns anos depois, a mãe teve outra criança, outra menina. Assim que nasceu, ela já amava essa criança diferente da outra. Um ano depois, a mãe e a filha estavam vendo TV. A filha pareceu que tava, indo falar as primeiras palavras dela. A mãe tava super animada, esperando o que a criança ia falar. Mas quando as palavras saíram da boca da filha, as primeiras palavras, ela ficou aterrorizada. A criança disse, mãe, por que você me matou? Eu te amava.